Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui pelo Instagram. Trabalhando um pouquinho a nossa geografia e história do Tocantins para concurso. Sejam bem-vindos. Marcos Almeida, boa noite. Antônio Williams, seja bem-vindo. Policial Objetivo, boa noite. Raíza Guimarães, Vitória Gabriela, boa noite. Lu Galvão, seja bem-vinda. Camila Xavier, Lê 5520, boa noite. Ávila Borges, Thalisson Jardim, Danilo Costa, boa noite. Deixa-me ver aqui. Lídio Neto, boa noite. Patrícia Rocha, seja bem-vinda. Regiane, boa noite. Augusta Aires, boa noite. Evelyn Brito, boa noite. Seja bem-vinda. Pedro Henrique, seja muito bem-vindo. Lá de Cuiabá, o Eric Neves Baracate. Seja bem-vindo, Eric. Bom saber que você é de Cuiabá, porque eu tenho umas demandas aí. Você que vai me ajudar, hein? Boa noite, seja bem-vindo. Manda um WhatsApp para mim, que quando surgir a minha demanda, eu encaminho para ti, explico para ti o que é. Vê se você pode dar um help aí. Boa noite, Vanusa Martins, boa noite. Camila Machado Arruda, boa noite, seja bem-vinda. Thaís Barbosa, boa noite, Thaís. Luciane, boa noite. Tamine, boa noite. Seja bem-vinda. Tayane Rezende, boa noite. Tayane André de Balsas, no Maranhão. Sejam muito bem-vindos, viu? Meninos, aqueles que ainda não adquiriram o meu material, apostila de Geografia e História do Tocantins, na realidade, Geografia é de minha autoria, História do professor Nilo, manda um oi, um WhatsApp que estarei encaminhando para vocês sem nenhum custo. Andiária, boa noite, de Sandolândia, já estive, já pernoitei algumas noites aí, já dormi alguns dias aí. Boa noite, Catarina Guimarães, seja bem-vindo. Wilson Moreira, boa noite. Alênio Paiva, boa noite, sejam muito bem-vindos. Saiu aí notícias de alguns concursos, deixa eu colocar o WhatsApp aqui, tá? Só inserir aqui, ó. Para quem ainda não tem... Pronto, tô só escrevendo aqui, pessoal. Ok, apostila de Geografia e História do Tocantins gratuitamente, manda o WhatsApp e, é claro, material atualizado. Ana Paula Cardoso Ribeiro, boa noite, seja bem-vinda. Ilane Galvão, seja bem-vindo. Na semana passada, meninos, muita gente mandou mensagem. Iago, boa noite. Professor, o que aconteceu? Não teve aula? Adiou, não conseguiu? Meninos, semana passada eu não estava aqui no estado. Tivemos que viajar em família. E o local onde estávamos não se tornou possível para fazer a live. Não foi possível na terça, tentei jogar para quarta, não foi possível novamente. Então já peço desculpas antecipadamente aí para vocês, viu? Ô Douglas, obrigado, meu amiguinho. Eduardo Fontoura, boa noite, Eduardo. Isabela Belinha, boa noite, Isabela. Meninos, olha só, vamos então fazer um breve comentário antes sobre alguns concursos que estão aí à frente. Sobre a prova do Enem, também para quem for do Enem, diz aí um oi, que aí eu posso fazer um comentário também a respeito, certo? De conteúdo para o Enem. Catile Brito, boa noite, seja bem-vinda. Maria José Ferreira, boa noite. Vava Chagas, boa noite. Gisele Pereira, boa noite. Rapaz, eu acabei esquecendo de trazer uma água aqui para mim. Me acompanha, eu vou comentando, vocês me acompanham até eu pegar um copo de água, porque no decorrer dessa 1 hora de aula a gente não consegue desenrolar sem ter água do lado, não. Fê Cerqueira, boa noite. Sejam muito bem-vindos, meninos. Lá História, boa noite. Opa, deixa eu ligar as luzes aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. O Enem dando notícia aí, professor Enem aqui. Muito bacana, viu, meninos? Só pegar uma água aqui, ó, e a gente já continua, tá? Cadê os copos de água? Deixa eu só encontrar aqui. Ixi. Mas eu vou pegar um copo aqui. Aumenta. Concurso da Polícia Civil do Tocantins. Professor, tem previsão desse concurso? Vai mesmo sair? Concurso de Educação.
Vai mesmo sair, professor? Tem previsão de concurso? Como é que está a situação? Meninos, eu já havia anunciado anteriormente para vocês sobre o concurso da educação para mais de 5 mil vagas, que seria prova feita pela FGV. Exatamente, já foi contratada a FGV, são mais de 5 mil vagas. Segundo o governo do estado, esse concurso, o edital sai no mês de dezembro. Eu não entendo por que tamanha dificuldade de lançar esse edital. Na realidade, já devia ter sido lançado há um bom tempo. Mas, em dezembro sai. Então, estuda. Não pode parar, tem que estudar. Concurso da Polícia Civil. Novidades também. Eu tenho um quantitativo de vagas, se não for alterado. Vou mandar para vocês aqui em relação aos cargos e a quantidade de cada um. Um momentinho, tá? Ok. Deixa eu ver aqui a imagem que tirei do concurso da Polícia Civil. Não sei se vocês vão conseguir ler por inteiro aí. Deixa eu ver outra imagem aqui, se ela fica visível, tá? Pronto, acho que essa fica melhor. Desativar comentários brevemente, tá? Olha aí. Polícia Civil, Tocantins. Quantidade de vagas, professor? Agente, 133 vagas. Agente necrotomia, 12 vagas. Escrivão, 58 vagas. Papiloscopista, 24 vagas. Perito, 60 vagas. Delegado, 45 vagas. Com salários que iniciam entre R$ 4.150 e R$ 10.735. Depende, é claro, do cargo que você vai concorrer, ok? Professor, você quer dizer, então, que nós teremos concurso da Polícia Civil Tocantins? Teremos. É só da Polícia Civil e da Educação? Não. Concurso da Saúde também já foi anunciado pelo governo do estado. Somente isso? Não. Conversando ainda ano passado com o reitor da Unitins, ele falou: Júnior, no ano passado era para ter ocorrido o concurso aliás, minto, ano passado não, esse ano. Nesse ano era para sair o concurso da Unitins. Só que deu uma segurada, desde o ano passado que eles estavam tentando, deveria ter sido lançado esse ano, segurou-se o governo, talvez por questões eleitorais, mas existe uma demanda muito grande para que ocorra também o concurso da Universidade do Estado do Tocantins. Prefeitura de Palmas já anunciou que teremos também concurso da Guarda Metropolitana com edital lançado ainda esse ano. E no ano seguinte, subsequente, nós teríamos concurso de educação do município de Palmas, da saúde do município de Palmas, quadro geral do município de Palmas também é expectativa. Professor, então concurso tem demais. Rapaz, para mudar a sua vida, só não muda se você não quiser. Então não me venha com desculpa não. Quer mudar de vida? Estuda, tá? Quer mudar de vida é só estudar. Deixa eu só ativar comentários e retirar isso aqui. Já tem tanto tempo aqui. Parar de compartilhar. Pronto. Ok. Entenderam aí? Chance de mudança de vida? Fácil, né? Fácil não é não. Só tem que se dedicar, estudar. Toda fila anda. Você está entrando no final de uma grande fila. E sua vez vai chegar. Fica tranquilo. Para quem é do Enem, vou fazer um breve comentário inicialmente em relação à prova do Enem. Polícia Penal, a Ráquila Lacerda perguntando, Ráquila, em relação à Polícia Penal, existe uma demanda muito grande, uma necessidade gigantesca. O concurso da Penal vai acontecer e eu vou colocar pressão para que ele ocorra já no ano que vem. Se vamos conseguir fazer com que o concurso da Polícia Penal ocorra no ano que vem, que saia o edital no ano que vem, é outra história, tá? Mas é na pressão que a gente vai fazendo com que isso possa ocorrer, na pressão. Esse concurso da educação da SEDUC eu já venho pressionando via Ministério Público desde 2019. É claro que a pandemia atrasou um pouco, 2020 era para ter sido lançado o edital, atrasou, mas estamos na expectativa. CFO também, expectativa de que ocorra no ano que vem, concurso CFO, curso de formação de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Existe também a demanda, certo? Previsão, ou melhor, expectativa para que ocorra já no ano de 2023. Muitos concursos, é só estudar. O Daniel Oliveira está perguntando, e da Assembleia Legislativa, professor, sai 2023? Rapaz, quando eu via o presidente da Assembleia falando que sairia nesse ano o edital, eu olhava e, tá bom, fala quem quer, acredita quem quiser.
Mas o concurso da Assembleia Legislativa, meu amigo, só na pressão. E eu vou continuar intensificando a pressão, cobrando e tentando negociar que eu digo conversar mesmo, com quem vier a presidir a Assembleia sobre a necessidade e possibilidade da gente promover a realização desse concurso. Quando eu falo isso, só para você ter uma ideia, eu estive vereador aqui em Palmas por 1 mandato e meio, por 6 anos. No primeiro ano de mandato, eu comecei a cobrar o concurso da Câmara Municipal. E cobrando todo ano. Todo mês eu lembrava do concurso, todo mês eu cobrava, todo mês eu pressionava. E em cima disso, no 6º ano ocorreu o concurso. No 5º para o 6º ano ocorreu o concurso da Câmara Municipal. Quer dizer, é uma luta que não é rápida, mas é uma luta que a gente sabe que nós vamos ter êxito com ela. Agora, se você me pergunta assim, professor, se sair no ano que vem eu estou preparado? Não. Aí eu te pergunto, você vai estar preparado? Num concurso da Assembleia Legislativa, cujo nível de concorrência é extremamente elevado, cujos candidatos já estão estudando há 2, 3, 4, 5 anos para concursos desse padrão para poder ingressar, porque o plano de carreira é muito bom, o salário inicial é muito bom, certo? O plano de saúde existe, como existe para qualquer servidor do Estado, mas existe um auxílio alimentação de R$ 1.700 que em dinheiro cai na sua conta, junto ao salário. Então, você quer passar no concurso da Assembleia? Fica se preocupando assim, rapaz, vai sair esse ano ou no próximo? Fica se preocupando em, estou me dedicando com afinco para poder ingressar nesse concurso? Pega aí as matérias básicas do concurso e já vai intensificando, certo? Pega a matéria básica e vai intensificando. O Paulo pergunta, professor, vai chamar a PMTO mais candidatos? Paulo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado, nós fizemos uma previsão de mais 20% no aumento do efetivo, para que possam ser chamados. O presidente, ou aliás, o governador falou que vai chamar, apresentei a emenda para que isso possa ser concretizado e vamos apresentar a emenda para que nós tenhamos também orçamento para essa finalidade. Então, eu acredito que tudo é possível, está caminhando nesse sentido, ok? Mais ou menos uma data para o edital da Polícia Civil, só se eu fosse governador, Antônio, para poder definir isso. Mas, inicialmente, eu acredito que no primeiro semestre sai o edital. Tá? A data é difícil de você mensurar aí, mas no primeiro semestre deve sair edital da Polícia Civil e do concurso da saúde. Assim como também no primeiro semestre deve sair edital de alguns concursos do município de Palmas. Ok? A nota média de corte da FGV, não é da FGV, Aldelson, depende do concurso, depende do cargo, depende da concorrência que tiver, tudo isso sofre variação, independente de qual seja a banca. Vinícius Daniel, meu voto valeu a pena, show de bola, obrigado demais pela confiança. O Charles está falando, boa noite, meu nome é Charles, prof, como você pensa em industrializar o estado do Tocantins, é possível, diz aí. Rapaz, não compete a mim não, meu amiguinho, mas para a gente começar a nossa live mesmo sobre o assunto, vou só responder para ti brevemente. A questão de industrialização, atração de indústria, depende de incentivos fiscais. Incentivos fiscais, somente o governador pode promover esses incentivos. E aí ocorre uma guerra fiscal. Eu falo isso porque é conteúdo também de Enem, o que eu estou respondendo a ti aqui, tá? Não exatamente do Tocantins. A guerra fiscal é quando você tem os estados que promovem incentivos dos mais diversos para atrair indústrias da região da Grande São Paulo, da região sudeste do país. Certo? Sai daí e vem para cá, porque aqui se torna mais atrativo, aqui você vai ter uma rentabilidade, um retorno financeiro mais rápido e maior. Mas para isso é necessário promover incentivo por parte dos governos. Ok? Ô Amanda, obrigado viu? Estamos firmes aí nessa luta. O plano de carreira, o Emerson Aires, o plano de carreira dos professores do Estado não é o mais interessante, mas estamos já desde o ano passado lutando aí junto com o atual secretário para que nós possamos fazer a revisão, e está sendo feito um estudo de revisão do plano de carreira da educação, tá? Desde o ano passado que eu venho cobrando isso aí. Acredito que vai acontecer, mas ainda não temos números para fazer nenhum tipo de divulgação, ok? Meninos, vamos começar a nossa aula? Podemos? Para quem vai fazer Enem, e que também não é ruim para o conhecimento de quem vai fazer concurso, tá? Porque envolve também o estado do Tocantins, o que você precisa saber? Aí tá falando mecanismos constitucionais, mas aí é via Brasília, né? Para tentar organizar isso aí. Cheguei, Helena, seja bem-vinda.
Deia PSL de Guaraí. Boa noite, vamos concurso 2023 que venham muitos. E vão vir muitos. Raul Divino na luta, muito bacana. Emerson, boa noite. Meninos, o que eu preciso saber, básico, que cai muito no Enem, mas que também parte desse assunto envolve o conhecimento regional aqui no estado de Tocantins, tá? Se liga na seguinte situação. No mapa do Brasil eu tenho 6 domínios climáticos, aliás, domínios morfoclimáticos principais. Na realidade, 6 vegetações. Eu tenho que saber quais são as 6. Isso cai demais na prova do Enem e também envolve a questão do conhecimento regional. Professor, eu tenho floresta amazônica, eu tenho caatinga, eu tenho cerrado, eu tenho mata atlântica, mato das araucárias, que pega os 3 estados da região sul, e os pampas ou pradarias no Rio Grande do Sul. Obrigado, doutora Ídia, seja bem-vinda. Augusta, seja muito bem-vinda. Augusta Aires. Em relação a essas 6 vegetações, o que eu preciso saber sobre elas? Qual é o clima de cada uma delas? E qual a localização geográfica que cada uma delas se encontra? Ok? Se eu sei que a floresta amazônica é clima equatorial, que a caatinga é tropical semiárido, que o cerrado é tropical semi-úmido, ou chamado tropical continental, ou tropical típico, que a mata atlântica é tropical úmido, no sul do Brasil, abaixo do Trópico de Capricórnio, é tudo subtropical. Sub significa abaixo. Abaixo da região tropical ou abaixo do trópico. Ok? Subtropical. Que é a vegetação da araucária e vegetação dos pampas. Sabendo as coisinhas básicas que eu falei para vocês, você já elimina uma série de alternativas em questões de provas de Enem, vestibulares. Esse básico aí. Agora, quando se fala sobre o Tocantins, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o Tocantins, tá? O Pantanal, o Jeff tá falando assim, professor, e o Pantanal? Pantanal é uma faixa de transição. São 3 faixas de transições, Jeff, que existem no Brasil, que são mencionadas em provas de forma intensa. É a Mata dos Cocais, que envolve Maranhão e Piauí, tá? O Agreste, que fica entre o Sertão Nordestino e a Mata Atlântica Nordestina, a zona da Mata do Nordeste. Quer dizer, a caatinga ela se localiza na região chamada Sertão, tá? A Mata Atlântica ela pega a região litorânea, que vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Entre o Sertão e a Mata Atlântica, eu tenho o Planalto da Borborema, que é a região que envolve o Agreste. O Agreste é uma faixa de transição. Então, eu tenho 3 faixas de transições principais. E faixa de transição é a mesma coisa que ecótono. A prova costuma chamar ecótono, E-C-O-T-O-N-O, com acento agudo no primeiro O, có, ecótono. Professor, ecótono e faixa de transição é a mesma coisa, exatamente. Eu tenho onde? Mata dos Cocais é um ecótono que pega Maranhão e Piauí principalmente. Eu tenho o Agreste, que pega a divisão entre o acesso, né, a transição entre o Sertão Nordestino e a Mata Atlântica do Nordeste, fica ali no litoral, certo? O Agreste. Então, Mata dos Cocais, Agreste, e o Pantanal Mato Grossense. Pantanal é mistura de diversas espécies, diversos ecossistemas. Então, toda faixa de transição, o ecótono, é mistura de ecossistemas. Ok? A transição entre ecossistemas. Tudo bem aí? Ok. Professor, agora onde entra o Tocantins nessa situação? Meninos, a vegetação existente no estado do Tocantins é cerrado. Então, qual é o clima mesmo do cerrado que eu mencionei agora há pouco? O cerrado tem o clima tropical semi-úmido, ou tropical continental, no interior do continente, ou tropical típico, ou simplesmente tropical, ou simplesmente semi-úmido. Professor, o termo mais adequado seria o quê? Tropical continental ou tropical semi-úmido? Mas se falar só tropical está correto, se falar só semi-úmido está correto. Se falar que o Cerrado ou que o Tocantins tem como clima predominante tropical úmido, está errado. Clima predominante subtropical, está errado. Sub é abaixo, é na região sul do Brasil, a região mais baixa, de maior latitude do Brasil, tá? Que é clima subtropical. Nada a ver com a nossa região. Professor, tá, então o nosso clima é subtropical, já estou errando aqui. O nosso clima é tropical semiúmido, ou tropical típico, ou tropical continental, ou pode chamar só de tropical ou somente semiúmido. Perfeito. Por que semiúmido? Porque uma época do ano é chuvosa, outra época é seca. É por isso. Por isso é chamado de tropical semiúmido. Boa noite, Sandra, lá do Arara. Seja bem-vinda, Sandra. Diz que está aqui. Vamos lá. Em relação a essa questão climática que nós mencionamos há pouco, o clima do Tocantins ele é semiúmido com período
de chuva concentrado de outubro a abril e de seca de maio a setembro. Tudo isso que eu estou falando cai na prova, tá? Tudo isso que eu estou falando já foi abordado nas provas, seja de Enem, vestibular ou no caso do nosso conhecimento de Geografia e História do Tocantins. Em relação ao período chuvoso, é de outubro a abril, seca de maio a setembro. Teve uma questão que eu achei bem interessante, que ela relacionava para você dizer qual a época do ano que ocorria a colheita do principal grão produzido no estado do Tocantins. Está entendendo aí o nível da questão? Quer dizer, quais são os principais grãos, professor, colhidos no estado? Olha, soja, arroz e milho. Soja, arroz e milho. Já foi soja, milho, arroz, voltou soja, arroz e milho, mas a soja é o carro-chefe. Professor, tá aí ele fala de colheita. Como é que eu vou saber para a sua época de colheita? Gente, o plantio da soja é quando vai iniciar a chuva, certo? Então eu falei para vocês agora que de outubro a abril é período chuvoso, certo? E a colheita se faz pós-período de chuva. Professor, você quer dizer então que se eu souber o período de chuva, eu sei, dentre as alternativas, eliminar ali a alternativa, mesmo eu não sendo produtor de soja, eu sei qual seria mais ou menos a alternativa que envolve o período de plantio e o período de colheita. Exatamente. Por isso é importante você saber que de outubro a abril é período de chuva, de maio a setembro é período de seca. Mas eu faço agora Sávia Kalene, boa noite, Urculina Araújo, boa noite, JJ Refrigeração, boa noite, ABC do Português, professor Heleno, seja bem-vindo, professor. Eu pergunto a vocês, Osneide, em relação a essa questão do Tocantins, a seguinte situação. Qual a estação do ano que nós estamos agora? Diz aí para mim. Charles, qual é a estação do ano que nós estamos agora? Éder, noite, boa noite, região do Piauí, né, prof? Sertão, exatamente. Mas no Piauí pega o sertão e no Piauí pega a região da Mata dos Cocais, tá? Aritana Messias Moraes, boa noite. Qual é a estação do ano que nós estamos agora? Vamos refletir sobre ela. Diz aí para mim, qual é? Tá dizendo aqui, ABC, o professor Heleno, que é verão. Será que é verão? Se nós iniciamos o período de chuva, é período de verão, ou de outono, de inverno ou de primavera? E aí, qual é a dúvida? Será que sabe? Será que tem dúvida? Rapaz, tem muita gente falando que é verão, hein? Paulo Oliveira está ainda falando, verão chuvoso, professor. Exatamente, Paulo. Nosso verão é chuvoso. A estação do ano não é, Éder, não é inverno não, Leidiane. Não, Charles, de forma alguma. Raciocina comigo, meninos, só para nós matarmos isso aí e não cairmos no erro lá na frente, tá? A estação do ano do verão é de dezembro a março. Então nós temos um período de chuva que vai de outubro até abril, mas a época que mais chove é entre dezembro e março. Por isso nós temos um verão chuvoso, porque é a estação do ano do verão. E de junho a setembro é a época mais seca. Junho a setembro é a estação do ano do inverno. Então nós temos um verão chuvoso e um inverno seco. Professor, mas será que na hora da prova eu vou lembrar? Porque isso aí é invertido ao que a gente aprende quando a gente é criança. Não, é porque quando a gente é criança, a gente aprende assim, ó, que no verão faz calor, que no inverno faz frio. A gente tem isso, que no outono as folhas das árvores caem, na primavera as flores se abrem, desabrocham. Eu me recordo quando minhas queridas sobrinhas, cara, na época era a única, hoje é uma das sobrinhas, a Amandinha, que hoje já é uma Amandinha que está fazendo faculdade, né? Coisa mais linda do tio. A Amandinha, quando era criancinha, ela chegou para mim uma vez e falou assim, tio Júnior, a tia falou, olha do jeito que chamava a professora na época, a tia falou que no verão faz calor, que no inverno faz frio. Aí ela olhou aquele rostinho assim, meio na dúvida, né? Que neva! Gente, olha a confusão que gera. Primeiro vamos calcular o seguinte, para compreender um pouco melhor. Hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Aqui eu tenho uma linha do Equador. Aqui hemisfério norte, aqui hemisfério sul. Coloca na sua mente, sempre que no hemisfério norte for verão, no sul vai ser inverno. Quando o norte for primavera, no sul é outono. Quando o norte for inverno, no sul vai ser o quê? Verão. As estações do ano serão sempre opostas entre um hemisfério e outro. Ou seja, lá nos Estados Unidos, na cidade de Nova York,
na cidade de Nova York, quando mostra os filmes ou mostra os desenhos animados no período de Natal, tá nevando para eles? Tá, não tá? Se tá nevando lá, é porque lá é inverno. Se lá é inverno, qual é a estação do ano que nós teremos aqui no Hemisfério Sul? Verão. Então, se Natal, dezembro é inverno para eles, dezembro para nós é verão. Tá entendendo que o nosso verão de dezembro a março é verão e o verão é chuvoso? Tá claro isso aí? Agora eu vou fazer uma outra relação com vocês. Para aqueles que aqui estão e são tocantinenses ou moram no estado de Tocantins, aqui nós temos, Goiás também é semelhante, nós temos um período de praia, né, que é praia de rio, praia de água doce. Mês de julho a população vaza para as praias, pega sua barraca de camping, limpa ela e vai acampar. Professor, e aí? E aí que no mês de julho faz frio? Faz frio ou não faz frio? Faz frio. Sabe por que faz frio no mês de julho? Porque a estação do ano é inverno. Quando você acampa de madrugada, que eu estou me referindo, entrou na barraca de campo, de madrugada está fazendo frio, é porque é inverno. Professor, mas por que faz frio de madrugada e durante o dia é tão quente? Gente, porque nessa época do ano de inverno, existe uma massa de ar fria, uma massa polar atlântica, é a única massa fria que atua no Brasil. Tá? Ela vem lá do sul da Argentina, do sul do Chile, avança sentido ao norte, avança no sul do Brasil, região sudeste, centro-oeste, até chegar aqui no norte e nordeste do país. Só que à medida que ela vai avançando para o norte, ela vai perdendo a sua característica original. Ela vai deixando de ser fria em excesso, como ocorria lá no início, para se tornar mais moderada quando chega na nossa região. Quando ela chega aqui, nesse período de seca, que envolve o período de maio a setembro, quando ela vai avançando no mês de maio, junho, julho, agosto, na nossa região, você percebe claramente que o sol é tão intenso e a ausência de nuvens aqui no Tocantins, período de seca praticamente não tem nuvem no céu. Então o sol atinge a superfície de forma muito intensa, fazendo com que a massa polar, que está vindo de forma bem tímida para a nossa região, com que a massa polar você nem sente ela, nem sabe que ela existe. Agora, quando avança a noite, avança a madrugada e você está acampando na praia de rio, que não tem mais intensidade solar, aí você percebe a temperatura cair. E isso não é só em praia de rio, não. Isso ocorre também em fazendas, ocorre também em regiões cuja intensidade solar não é tão grande, cujas cidades não são maiores. Em Palmas você ainda percebe em algumas regiões de Palmas as quedas de temperatura, para não dizer em toda a cidade, só que é uma queda de temperatura muito tímida. Mas nas regiões de praia de rio, você percebe claramente, leva até seu agasalho. Se vai para Taquarussu, que é um distrito de Palmas aqui, localizado na região da Serra, certo? Da Serra do Lajeado, você percebe claramente a queda de temperatura, chega a 18 graus, 16 graus, 14 graus, até 12 graus já foram registrados ali, certo? Na Serra, nesse período de inverno. Ok? Tranquilo? Ô Cássio, obrigado. Ó, a Patrícia Rocha está falando assim, Taquarussu é bem gelado nessa época do ano. Porque se você for, Patrícia, em Taquarussu agora, no período chuvoso, você vai perceber que de madrugada já não é frio. Certo? Você não tem essa temperatura, se necessita de agasalho de madrugada, como ocorreria no período do inverno, no período de julho. Ok? Vinícius Ferreira, boa noite. Deixa eu ver. Jaires Aquino Barros, boa noite, chegando atrasado, parabéns pela vitória, obrigado, Jair. Não sei se é Jaires ou se é Jair, mas muito obrigado, de qualquer forma. Deilane, que é professora das crianças aí, tá falando, tia existe até hoje. Minha filhinha de 4 anos, ela costuma chamar as professoras de tia, né? Tia, acho que é mais lindinha. Bom, vamos lá, continuando então. Ficou mais ou menos claro aí em relação a essa questão da vegetação. Nós temos a vegetação de cerrado, nós temos um clima semiúmido ou um clima tropical semiúmido, nós temos um período de chuva e de seca alternados, nós temos um verão chuvoso e um inverno seco. Isso aí tá tranquilo, né? Show de bola. Dos Santos, boa noite, seja bem-vindo, obrigado, abraço aí para ti também. Professor Eliano, quando chove de forma interrupta, meus tios falam que é inverneira. Rapaz, meu pai, eu me lembro, papai faleceu tem pouco mais de 3 anos, mas eu me recordo quando ainda estava entre nós, né? Papai, estava uma chuva tão intensa e exatamente, de forma ininterrupta, como você menciona aí, estava uma chuva tão intensa, papai olhou para mim e falou assim, ei, Juninho, ó, invernão tá chegando, é com jeito desse ano.
Rapaz, eu sei que não é inverno, eu sei que ali estávamos a entrar na estação do ano do verão, mas eu vou dizer o que para meu pai, um senhor já de idade avançada. Virei para ele e falei assim, pois não é, pai, invernão tá chegando com vontade. Não é o que discutir, tem coisas que não vale nem a pena, certo? Mas basta concordar, deixa ele feliz, você também fica feliz porque ele ficou feliz e pronto, acabou. Mas, tranquilo, superada essa fase. Falar um pouquinho sobre vegetação agora do Cerrado. Professor, o que eu preciso saber sobre ela? E eu estou focando em alguns assuntos, meninos, que envolvem tanto a prova do Enem, que vai acontecer agora, como também do Tocantins, tá? Conhecimento para as duas áreas. Professor, o Cerrado ele é o quê? É uma vegetação, Cláudia, boa noite. É uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. O que quer dizer, professor, vegetação herbácea? É mato, gramínea. Esse mato é vegetação herbácea. O que não for árvore é vegetação herbácea. Professor, o que é a vegetação arbustiva? São árvores menores que chegam até 6 metros de altura. E o que é a vegetação arbórea? São árvores maiores que superam 6 metros de altura. Aqui no Cerrado Tocantinense costuma chegar até 10 metros. Algumas espécies vão a 12, outras a 14, 15 metros, mas são numa proporção muito pequena, ok? Mas acima de 6 metros de altura é arbórea. Então, raciocina comigo, quando você visualizar uma foto envolvendo essa vegetação. Se tem aquele mato, é herbácea. Se tem árvores menores ali no meio, é arbustiva. Se tem árvores maiores perto dessas menores, vai ser claramente a vegetação arbórea. Tá claro isso aí? Herbácea, arbustiva e arbórea. O Vinícius está falando, professor, tem possibilidade de concurso Estado? Eu comentei no início, Vinícius. Tem o edital da SEDU que vai sair agora, ainda esse ano, mês que vem, é o que estão dizendo. E o concurso da Polícia Civil e da Saúde no primeiro semestre do ano que vem é o que está previsto, tá? Inicialmente. Além dos concursos da Prefeitura de Palmas, Guarda Metropolitana, em dezembro, lança edital. Educação, Saúde, Código Geral para o ano que vem. Ok? Concurso não falta. E é claro, vamos bater em cima do concurso da Assembleia Legislativa e da Polícia Penal e outros concursos aí que tivermos, Código Geral e assim por diante. Alexandra, boa noite. Cheguei atrasada, mas cheguei. Seja sempre muito bem-vinda, Alexandra. Sempre que eu vejo você aqui na aula, e você é muito frequente aqui na aula, me recordo muito bem de uma coordenadora que eu tive do SESC, também de nome Alexandra. Pessoa extremamente querida, queridíssima. Já tem muito tempo que não a vejo, infelizmente. Vamos lá, o concurso da Leto vai sair em nome de Jesus mesmo. Mas pode ter certeza que vou continuar cobrando ali, viu? Boa noite, Elisângela. Boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver, Eva Rodrigues, boa noite, professor. Eu quero a apostila, pode me enviar? Posso sim, Eva. Manda para quem está me assistindo, pega esse WhatsApp que está aí fixado embaixo, 984-DDD63, para quem não for do estado, 98485-7576, é o meu WhatsApp. Professor, você tem outro número? Não, eu tenho esse número aí. Tem pessoas que trabalham comigo, que trabalham com minha assessoria e utilizam outro número, tá? Mas esse é o meu número pessoal. Cristina Coutinho, boa noite. Cássio, professor, eu fiz 80 questões de 120 do concurso do CDF, não estudei nadinha. Caramba, você saiu muito bem, vou mentir pra você não, viu? Muito bem mesmo. Imagina se estudar. Então, meu amigo, pega firme. Raione, boa noite, professor. Tenho o TRE unificado também. Rapaz, o que não falta é concurso, o que não falta é chance de mudança de vida. Mas vamos continuar aqui um pouquinho. Em relação à vegetação do Cerrado, herbácea, arbustiva e arbórea. Já entendi o que é isso. Aliás, peço ainda, quem não está seguindo no Instagram, por favor, siga. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Nós temos 153 pessoas agora assistindo a live. E, é claro, eu acredito que parte desses 153, 155 não são seguidores. Então, segue aí. Acho que pelo menos uns 30 aí a gente consegue, né, na avançada dessa noite. Mas, meninos, voltamos. O que eu preciso saber ainda? Que o solo é ácido e de baixa fertilidade. Solo ácido e de baixa fertilidade. O que quer dizer um solo ácido, professor? Meninos, o pH, ele varia de 0 a 14, tá? De 0 a 14. Abaixo de 7 é considerado ácido. Acima de 7 é considerado básico. 7 é um pH neutro. O nosso solo é tudo
abaixo de 7. Basicamente, quase todo ele é abaixo de 7. Ou seja, nós temos uma predominância absurda de solo ácido. Professor, e o que fazer para corrigir a acidez do solo do cerrado? Se faz a calcarização do solo. O que é isso? É calagem do solo. O que é isso? É você misturar calcário ao solo. Calcário é uma rocha sedimentar, certo? Que você tritura, ela quebra. Todas as rochas sedimentares em geral, elas quebram com facilidade. Você transforma o calcário em pó e mistura esse pó de calcário, certo? Junto ao solo. Ele vai corrigir naturalmente o pH do solo. O pH deixará de ser 4, 4,5, 5, 5,5, 6, avança para a neutralidade, pH 7, e assim favorece muito o desenvolvimento da agricultura. Hoje, o mineral mais, aliás, o produto mineral mais extraído do solo tocantinense é o calcário. Exatamente para corrigir a acidez do solo. Eu tenho produção de calcário no sudeste, no sudoeste, na região centro-oeste, na região nordeste, na região noroeste do estado, no norte do estado. Eu tenho calcário produzido praticamente no estado inteiro, exatamente para atender a demanda de correção do solo, de calcarização ou calagem do solo que nós temos. É o que está tornando, favorecendo para que o Tocantins se torne uma importante área de expansão das fronteiras agrícolas, desenvolvimento da produção, principalmente da soja no nosso estado. A Janete Gomes, boa noite, professor. Não vou nem uma aula, estou gostando muito. Oh, que bacana, Janete, seja bem-vinda. Laís está falando, boa noite, professor. Acredita que o concurso SEDUC terá para vagas pedagogos ou será que só nas áreas específicas? Laís, eu vou ser bem sincero contigo. A informação que eu obtive que seria exclusiva para professores. Mas o falar professor, para mim, envolve todo mundo. Não é de área específica apenas, não. Tem muita gente que fica assim, professor, vai sair também para magistério? Magistério, normalmente, é uma demanda das séries iniciais. Séries iniciais é competência dos municípios. Então, nos municípios, costuma ter vaga para pedagogo de forma mais intensa ou para quem é formado em magistério. Mas o Estado, normalmente, elimina a possibilidade de ingressar gente com magistério. Mas para pedagogo, nós precisamos de supervisor educacional, nós precisamos de coordenadores, nós precisamos de profissionais que tenham conhecimento em pedagogia para fazer a escola funcionar, certo? Quando esse edital saiu, aliás, quando não, eu vou até verificar se eu consigo ter acesso antecipado sobre essas vagas para fazer uma cobrança ou inclusão, caso haja necessidade, tá? Se eu falo caso já não esteja contemplado. Enfermeira Antônia, seja bem-vinda, sou seguidora ativa, professor, muito, muito bacana, seja sempre muito bem-vinda. Zaritana, seja bem-vinda. Sabrina Leal, acredito que terá muitas vagas para pedagogo, existe uma necessidade muito grande. O concurso de 2009, se eu não me engano, foi o último que aconteceu, foram quase 2.200 vagas. Nós temos esse concurso agora com mais de 5.000 vagas, mais de 5.000, mais que dobrou a quantidade de vagas que ocorreu no último concurso. Porém, nós temos uma demanda muito maior que isso. Nós temos mais de 10.000 contratos na educação, certo? Vou apertar o cerco para ver se a gente consegue avançar nesse sentido. O professor Heleno está falando, as árvores tortas justificam a acidez do solo do cerrado? É o inverso, né? Na realidade, concentração de alumínio favorece isso. Nós temos concentração de ferro, concentração de alumínio no solo, que é muito intenso, certo? Que favorece também, juntamente com as outras características, favorece os caules tortuosos da vegetação do cerrado. Então eu tenho, vamos lá, solo ácido, solo de baixa fertilidade, concentração de ferro, concentração de alumínio sobre o solo. Certa vez eu, lendo a respeito, estava comentando o ranking de intensidade de raios que nós tínhamos no Brasil e no mundo. E adivinha, uma das áreas com maior intensidade de raio que nós tínhamos era o Cerrado. Não somente Tocantins, mas o Cerrado. E no Brasil, o município de Porto Nacional, naquele ano que estava a reportagem, certo? Do ano anterior, aliás, no Brasil, o terceiro município com maior intensidade de raios era Porto Nacional. Sabe qual é a justificativa? Forte concentração de ferro sobre o solo. Quando a gente, ainda quando criança, né, eu acredito que não somente eu ou lá em casa, mas muitos dos que estão nos assistindo, que viveram no Cerrado, quando a gente era criança, a gente brincava muito com imã. Então você pegava o imã, quando o imã ou ele caía ao chão, quando eu pegava aquele imã do chão, via um monte de pedrinha grudado no imã. Eu era uma criança e ficava me perguntando por que a pedra está grudada no imã, se o que tem que grudar no imã é o ferro.
Na realidade, é devido à forte concentração de ferro que nós temos no solo. São fragmentos de ferro grudados nas pedrinhas ali que faziam com que o ímã ficasse repleto deles. Entenderam aí? Então, vegetação herbácea, arbustiva, arbórea, caule torto, casca grossa, folha áspera. É só lembrar do pé de piqui. Caule torto, casca grossa, folha áspera. E o que cai na prova e que deixa o candidato na dúvida é raízes profundas. Professor, o cerrado tem raiz profunda? Tem. E a caatinga? Tem também. Por que o cerrado e a caatinga têm raiz profunda? Que semelhança elas têm? A semelhança é por causa do clima. Nós temos no clima do cerrado, nós temos uma temperatura, na realidade, um período de estiagem muito longo. E na caatinga, o período de estiagem, período sem chuva, é mais longo ainda. Como é que a vegetação sobrevive, professor? Com 5, 6, 7, 9, 10, 11 meses de seca, como ocorre na caatinga. Caatinga, período de seca é de 9 a 11 meses, certo? Aqui no cerrado, de 5 a 7 meses, depende só da região. Certo? Aqui no sudeste do Tocantins é a região mais seca do estado. No sudeste do Tocantins você chega a ter 200 dias sem chuva, certo? Enquanto a média varia aí de 5 meses. Professor, tá, nesse longo período de seca, como é que a vegetação sobrevive? Ela tem que ter raízes profundas para puxar água do subsolo e sobreviver durante a seca. Entendeu aí? Quando eu estava comentando mais cedo sobre a Amandinha, que tinha aquela dúvida, quando ainda era criança, né, uma criancinha de 6, 7 anos, não sei, 8 na época, que veio perguntar, verão faz calor, inverno faz frio, que neva? A Amandinha, ela também completou aquela pergunta falando assim, ó, tio João, e a tia também falou que no outono as folhas das árvores caem e na primavera as flores desabrocham. Aí ela olhou para mim, colocou a mãozinha naquela cintura magricela à época, falou assim, tio Júnior, eu sei que eu sou nova, olha a cabeça da menina, mas olha para esse pé de piqui na frente da casa da vovó Sônia. Você já viu ele ficar sem folha? E ela estava certa, porque essa característica que a gente aprende em séries iniciais, de que as folhas das árvores caem no inverno. Gente, isso não tem nada a ver com a nossa região. Folha de árvore não cai em inverno aqui não. Região de baixa latitude, o que é latitude, professor? Latitude é a distância medida em graus a partir da linha do Equador. A latitude zero, a menor latitude é a linha do Equador, certo? Quanto maior a distância da linha do Equador, maior vai ser a latitude, maior vai ser o valor em graus, chegando a 90 graus no Polo Sul, 90 graus no Polo Norte. O que nós temos? O Tocantins ele varia de 5 a 13 graus de latitude sul, de 5 a 13. Se a latitude vai de 0 até 90 no polo, nós estamos de 5 a 13, nós estamos numa região de baixa latitude, nós estamos numa região próxima à linha do Equador. E regiões de baixa latitude, regiões próximas à linha do Equador, as estações do ano não são bem definidas. As estações do ano não são bem definidas. Onde é que eu tenho estação do ano bem definida? De verão quente, inverno frio, primavera, flores desabrochando, outono, árvores sem folhas. Regiões de grande latitude, de média a grande latitude. Ou seja, acima do Trópico de Câncer, abaixo do Trópico de Capricórnio. É por isso que lá nos Estados Unidos, no verão faz calor e no inverno neva. Porque está numa região de maior latitude. Entendeu aí a diferença das regiões de maior latitude para a nossa região? Entende porque na região sul do Brasil, no inverno faz muito frio e aqui não. Eles saem de lá de temperaturas que chegam a ficar em torno de 0 grau e aqui nós estamos em temperaturas no mesma época do ano, no mesmo mês de julho, que lá está em 0, aqui nós estamos em temperaturas de 30, 35 graus Celsius. Aí você percebe que estamos os dois estados, Tocantins e Rio Grande do Sul, no inverno. Só que o inverno para eles, devido ao avanço da massa polar, certo? Na região sul, o inverno para eles é um pouco mais rigoroso e para nós é muito mais ameno. Ok? Tranquilo. Deixa eu ver aqui, mas pergunta, Adriano. Professor Adriano X Tudo, como está, meu amigo? Seja muito bem-vindo. É o cara da língua portuguesa. Esteve morando alguns anos, bons anos aqui no Tocantins. Agora retornou para suas origens. Seja muito bem-vindo, Adriano. Saudade de ti. Dina Ribeiro, boa noite. Leandro Mesquita, professor, Polícia Civil só ano que vem mesmo. A prova só no ano que vem. Existem boatos de que o edital pode ser lançado ainda esse ano. Não é nada concreto. Pode ser que seja lançado, mas de qualquer forma a prova só ocorre em 2023, tá? Mas já vai estudando, Leandro, não perca tempo não. Guarda Metropolitana, dia 12 de dezembro, o edital
o Andrew Mendes. O edital da Guarda Metropolitana é lançado em dezembro, prova também no ano que vem. Éder Noite, prova, tem uma pequena chácara no Taquarussu, grande pelo motivo de ser perto da serra, é ser terra ácida, como que faz para utilizar a terra para plantar milho? Sempre os cupins e formigas devoram e não consigo produzir. Rapaz! Sabe o que você faz? Vai na Rural Teams e pede auxílio. Na Rural Teams eles têm técnicos que podem te auxiliar em relação a isso aí, entendeu? E eu acredito, se não me falha a memória, no caso aí, pequena produção, pequeno agricultor, eles fazem isso sem nenhum custo, se eu não me engano, tá? Mas a Rural Teams é o canal mais apropriado para fazer um estudo de solo, que seria interessante se fazer, para ver como é que a gente faz a correção do solo, porque se há necessidade de fazer algo além da calagem, calcarização, mas jogar alguns nutrientes também, se houver necessidade. Laís, obrigado pelas informações, professor. Agradeço suas aulas. Hoje sou servidora pública efetiva de Porto Nacional e estudei muito suas apostilas. Ô, Laís, me convida para o churrasco, vai. Já que passou, tá recebendo concursada, faz churrasco, convida. Tô doido para comer carne. Ô, Laís, muito obrigado. Parabéns para ti. Thaís Souza, será que o concurso Seduc terá vagas para Libras? Não sei informar se vai ter as vagas, mas é uma coisa até para a gente ficar atento. Eu vou tendo a oportunidade de conversar com o secretário para ver se houve a inclusão. Ok? Espero que sim, mas vou fazer essa cobrança. Andréia de Grupinho, obrigado pela aula, professor. Andréia, eu que agradeço. Augusta também, com tanto de contato que tem. Ei, meu Deus do céu. Ô, meu amigo André Armondes, seja bem-vindo, André. André, se prepara aí, hein? Temos a viagem aí pro mês de janeiro. Marcela já disse que está estudando a possibilidade de ir, entra nesse barco também, viu? Vamos lá, meninos. Laís, vamos estudar para o estado, amigo. Qual o professor vai facilitar? Oh, muito bom. Meninos, vamos lá. Continuando então. Só relembrando que nós apontamos sobre a vegetação do cerrado, tá? Para você não esquecer. Revisando aqui, ó. Vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Herbácea é o mato, que vai até 2 metros de altura, não são árvores, é mato. Gramíneas, né? Arbustiva são as árvores menores, que chegam até 6 metros, e arbórea são as árvores maiores, que chegam até 10, algumas espécies 12, 14, 15 metros, mas a grande maioria até 10 metros. Solo ácido, de baixa fertilidade, forte concentração de ferro e de alumínio, raízes profundas, caule torto, casca grossa, folha áspera. Ok. Tranquilo aí sobre o cerrado? Só tem os detalhes que caem sobre o cerrado, que é importante você saber, que é aquela subdivisão, classificação do cerrado. O cerrado é classificado em campo limpo. O que é campo limpo? Sou campo limpo, campo sujo. O que é campo limpo? Campo limpo é quando a área está limpa, só tem mato, não tem árvore ali no meio. Isso é campo limpo, que é predomínio de vegetação herbácea. E o que é campo sujo? É quando você tem um mato e tem as árvores menores. É vegetação herbácea e vegetação arbustiva na imagem. Se você tem uma área com herbácea e arbustiva, é campo sujo. Se tem uma área só com mato, sem árvores, é campo limpo. A região de Jalapão ela tem muita presença de campo limpo e de campo sujo. Agora existe o chamado cerrado típico. O que é o típico? O típico é herbácea, arbustiva e arbórea. É a gramínea, as árvores menores e as árvores maiores. Só que a prova, ela costuma chamar o cerrado típico de cerrado stricto sensu. Stricto sensu, cerrado stricto sensu. O que é o cerrado stricto sensu, professor? É a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. São as gramíneas, árvores menores, arbustiva, e as árvores maiores, que é a vegetação arbórea. Tudo bem aí? Ok? Professor, tem outro nome, além de cerrado típico e cerrado stricto sensu? Tem um terceiro nome que também é chamado cerrado típico ou stricto sensu, que é o cerrado sentido restrito. Então, se você visualizar na prova, cerrado sentido restrito, cerrado stricto sensu, cerrado típico ou vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, é a mesma coisa, são sinônimos. Tá, professor. E outra classificação, eu já vi em algumas provas, ele lança essa classificação, mais com o intuito de te confundir do que te dar como alternativa de resposta, porque não é alternativa de resposta. Fala-se em cerrado rupestre. Professor, o que é cerrado rupestre? Eu já ouvi falar em pinturas rupestres. E por falar em pintura rupestre, eu tenho pinturas rupestres aqui na Serra do Lajeado.
ou chamada Serra do Carmo. Aqui no município de Monte do Carmo, no município de Palmas, no município de Lajeado, que passa essa cadeia de serra, eu tenho pinturas rupestres. Falei em pinturas rupestres, é na Serra do Lajeado, ou chamada Serra do Carmo. E daí, professor? E daí que o cerrado rupestre recebe esse nome porque são aquelas árvores que nascem entre as rochas. Tá? Você tem pedras ali, rochas gigantescas, as árvores que vão nascendo, normalmente de menor porte, dessas rochas é o que nós classificamos como cerrado rupestre. Tem predominância em grande quantidade? Não, mas ela existe, por isso é citada em prova, mas nunca é alternativa de resposta. Ok? Professor, e o que mais? Cerradão. O que é cerradão? A palavra cerradão é uma classificação do cerrado. Falou cerradão, está no aumentativo, você já pensa, são árvores maiores. São árvores que superam os 10 metros, 12 metros, 14 metros de altura. Professor, esse cerradão que se fala, se encontra onde? Se encontra em regiões com maior intensidade de chuva. Onde é que eu tenho maior intensidade de chuva no Tocantins? Na transição do cerrado com a floresta amazônica. Uai, professor, eu tenho floresta amazônica aqui no Tocantins? Tenho. 10% do Tocantins é floresta amazônica. E onde é que eu tenho floresta amazônica no Tocantins, professor? Na divisa com o Pará. Dos estados que fazem fronteira com o Tocantins, vou relembrar cada um deles, tá? Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Ou seja, Maranhão, Piauí e Bahia pertencem à região Nordeste. Não é a região de floresta amazônica. Goiás e Mato Grosso pertencem à região Centro-Oeste, que predomina o Cerrado. Agora, o estado do Pará pertence à região Norte. E na região Norte é onde predomina a floresta amazônica. No Vale do Rio Araguaia, divisa com o estado do Pará, que o Rio Araguaia divisa entre estados, entre o Tocantins e o Pará, e entre o Tocantins e Mato Grosso. No Vale do Rio Araguaia, na divisa com o Pará, que vai desde o ponto inicial de divisa até o Bico do Papagaio, eu tenho floresta amazônica. Agora, raciocina comigo. Quando nós iniciamos a nossa live hoje, eu falei para vocês que um conteúdo muito importante, que cai muito na prova do Enem, cai muito em vestibular, são os domínios morfoclimáticos. Eu falei para vocês que a floresta amazônica, ela tem como clima equatorial. Professor, é só lá no restante da região norte ou aqui no Tocantins também? Gente, onde tiver floresta amazônica se classifica clima equatorial. Mas, professor, então se eu tenho 10% do Tocantins como floresta amazônica, 10% do Tocantins é clima equatorial. Exatamente isso. Tá entendendo? Então, professor, eu posso dizer que o Tocantins é uma transição do Cerrado com a floresta amazônica. Se o Tocantins tem mistura dos dois, é a transição. Então, o Tocantins também é a transição do clima tropical com o clima equatorial? Exatamente isso. Nós temos a transição do clima tropical com o clima equatorial, nós temos a transição da floresta amazônica com o Cerrado, aqui em solo tocantinense. Ok? Deixa eu ver aqui, a Deia de Guaraí está falando, sonhando com minha vaga no estado, como professora de história, já pensando no churrasquinho, e agradecimento para o professor. Deia, pois nem fica brincando com isso, porque eu vou em Guaraí com frequência, minha esposa é de Guaraí, quase todo mês eu estou passando por aí, e se marcar esse churrasco, pode ter certeza que estarei junto. A Joyce, aliás, Jocely Léo. Agora eu vou passar com essas aulas top. Ô, Jocely, obrigado, viu? O Wilson Moreira, professor, votei no senhor, viu? Fala um pouco sobre o concurso da Guarda Metropolitana. Meu irmão caçula é concursado da Guarda Metropolitana. Pronto, falei. Não, calma, peraí. Meninas, Guarda Metropolitana, o último concurso, para tirar sua dúvida aí, tá, Wilson? Já que você votou em mim... Não por isso, mas para te orientar e a todos que estão aí assistindo, tá? A Guarda Metropolitana, ela não tem o limite de idade que a Polícia Militar tem, que o Corpo de Bombeiro tem. Ela não tem essa limitação de idade. Professor, eu não me recordo agora se são 45 anos da Guarda, mas eu acho que é isso. Para não dizer que não tem limitação, é que não são 30 ou 32 anos, como ocorre aqui no Tocantins hoje. Mas, se eu não me engano, vai até 45. E daí, professor? E daí que o salário inicial da Guarda Metropolitana, ele está... hoje, por causa do soldado de segunda classe, ele está maior do que o do soldado da Polícia Militar, certo? Não está inferior ao do soldado da polícia, para o soldado de segunda classe, no caso. Professor, então a Guarda Metropolitana sai o edital. E vai reduzir a idade? Gente, para reduzir a idade, teria de apresentar um projeto de lei na Câmara Municipal e ser aprovado na Câmara Municipal antes do lançamento do edital.
certo? Reduzindo a idade da Guarda Metropolitana. Professor, e por que reduziria? Porque hoje a Guarda Metropolitana, ela faz serviço, boa parte do serviço da Polícia Militar. É a mesma atividade. Se ela faz essa atividade de policiamento ostensivo, que é o que a Polícia Militar faz, certo? Então, ela, teoricamente, utilizaria também uma faixa etária menor para ingresso. Só que até o presente momento não se preocuparam com isso, tudo indica que vai manter a idade de 45 anos. Ok? Tranquilo? Quantidade de vagas, inicialmente se falava em 50 vagas. Pode ser que se estenda para 100, mas inicialmente se falava em 50. Ó, Alexandre tá falando, tem que ser picanha, viu, prof? Ei, meu Deus do céu. Rapaz, chama até pro Xambari que eu vou, viu, Alexandra? Cristiele Araújo, obrigado pela aula, professor. Eu que agradeço. Meninos, quem não tá seguindo, por favor, segue no Instagram. Quando vocês seguem no Instagram, vocês recebem, toda vez que a gente abre a live, já abre para vocês assistirem, comunica a vocês que tá tendo live ao vivo, nossa. E não somente por isso, para motivar também. Quando eu mando para os meus alunos notícia ali no Instagram, e muitas das notícias que nós encaminhamos ali são positivas para vocês, às vezes até algum amigo conhecido precisa daquela notícia e você informa alguém da família, certo? Então, segue no Instagram. Vânia Aires, eu também quero passar no concurso da Civil e churrasco vai ser certo, professor. Ô, Vânia, sempre meus alunos falam isso, já são mais de 50 mil alunos. Você sabe quantos já me convidaram, de fato, para o churrasco? Na época do Orkut. E ele ainda ficou surpreso quando eu cheguei, porque ele mandou mensagem pelo Orkut, no dia e horário definido, naquela localidade eu apareci. Ele, vai, professor, você veio, almoço, eu já estou há 2 dias sem comer nada, só para provar desse churrasco aqui e lavar a jega. Ok. Joane Milhomem. Falo da fase mineradora no Tocantins. Joane, vou comentar então brevemente sobre ela para a gente finalizar, que já está quase finalizando nossa aula, tá? Em relação ao Cerradão, o Simon está falando aqui, professor, o Cerradão, você esqueceu de comentar, é verdade, Simon. Meu amigo Simon, seja bem-vindo. Menino, o Cerradão, ele está localizado em regiões mais úmidas, regiões que chovem mais. Na transição do Cerrado com a Amazônia, eu tenho Cerradão. Na encostas e serras, eu tenho também Cerradão. Por quê? Quando você tem uma cadeia de serra, imagine que aqui eu tenho uma cadeia de serra. Vou colocar só isso aqui, a cadeia de serra. Aí vem a nuvenzinha carregada de umidade aqui, ó. Ela está carregada de umidade e o vento está empurrando ela para superar a serra. Só que como ela está carregada de umidade, 80%, aí ela está pesada e o vento não consegue fazer ela superar a serra. O que ela faz então? Provoca chuva, cai água, vai ficando mais leve, vai provocando chuva, ficando mais leve, quando chega do outro lado ela já chega seca. Então de um lado da cadeia de serra você normalmente vai encontrar uma vegetação de porte maior, uma mata mais densa, mais fechada, porque nas encostas e serras costuma chover de forma mais intensa. E isso faz com que se desenvolva a vegetação do Cerradão, região que chove mais, ou na transição com a Amazônia, ou em encostas e serras. Ok? Sheila, oi, boa noite, sua primeira vez aqui, gostaria de saber qual é o horário dessas aulas todos os dias. Sheila, toda terça-feira, às 22 horas. Das 22 às 23, nós temos live ao vivo. Às vezes atrasa 1, 2, 3 minutinhos aí, mas normalmente 22 horas a gente começa a live aqui, tá? Segue aí no Instagram. Ó, já tinham respondido aqui, ó. Raione Romão, já tinha respondido também. Obrigado, meninos. Ediel, sendo assim, está convidado para a minha posse aqui em Augustinópolis. Você fala isso achando que eu não vou. Vai nessa, viu? Pelo preço que tá o quilo da carne, menino, chego aí rápido. Boa noite, boa noite. Opa, Sandrinha lá do Arara, seja bem-vinda. Concurso do IFTO, Sandra. Você tem que ficar de olho no site, que de vez em quando eles abrem poucas vagas para áreas específicas, tá? Do concurso do IF. E se você me pergunta assim, professor, vale a pena fazer o concurso do IF para outro estado, outra cidade? Vale, porque existe possibilidade de remoção. Às vezes abre um concurso. Eu estou orientando isso porque eu sou concursado do IFTO, já há 17 anos, vai estar caminhando para 18. Abre um concurso do IFTO lá no Pará, tá? Você fez a prova, lá no Maranhão você fez a prova. Ok, você não passou, ficou no cadastro de reserva. Aí aqui no Tocantins há necessidade de ter um código de vaga para essa área. Aí o que faz? Não, ao invés de eu fazer um concurso aqui para uma vaga,
eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com um concurso que está aberto ainda, lá do Maranhão, verificar quem está no cadastro de reserva de lá e perguntar se ele tem interesse em vir tomar posse aqui. Tá entendendo? Até isso acontece, certo? Não somente para cá, mas para qualquer região onde tiver instituto federal no país inteiro. Eles podem te chamar para evitar de fazer concurso, porque não abre-se normalmente um concurso para inúmeras vagas de uma vez só. Normalmente são poucas, para algumas áreas específicas, então é comum isso acontecer, ok? Aritana, seja bem-vinda. Rosilene, tem limite de altura, guarda metropolitana, que eu me recorde, não, tá? Não há, os limites que tem na polícia, normalmente lá não há essa cobrança. Mas a não ser que esse edital possa cobrar. E pode ser sim que ele sofra alteração em relação à altura, a idade que precisava passar por lei. Esse professor é fera, o melhor conhecimento do meu amado Tocantins. LC Filmagens, de Dianópolis, obrigado pelo carinho. Contadora concurseira, professor, tem notícia do quadro geral do município de Palmas ano que vem. O que foi noticiado aí pela prefeita é que ano que vem sai o edital, tá? Leonardo Couto, de Dianópolis. Ok, meninos. O tempo já está um pouco avançado. A Jane, deixa eu ver aqui, que tinha me perguntado, pedido para falar um pouquinho sobre o ciclo da mineração. Joane Milhomem. Acho que foi Joane que falou e que perguntou. Foi, da mineradora, fase mineradora, né? Vou então ser bem breve por causa do nosso tempo, mas em outra aula a gente pode aprofundar um pouco mais os ciclos econômicos, tá? O que eu preciso saber sobre ele? Século XVIII. Século XVIII foi o ciclo da mineração do ouro. O ciclo da mineração do ouro ocorreu no sudeste do Tocantins, foi onde surgiram as primeiras cidades. As primeiras cidades do Tocantins foi na região sudeste, fruto do ciclo da mineração do ouro, entre a década de 20 e a década de 80. 1723, 24 a 1780, 1790, que veio a decadência da mineração. Então nós tivemos na década de 20 o início da mineração, década de 40 a 60 o auge, passou de 1940 a 1960, passou de 1960, já iniciou um processo de decadência da mineração do ouro. Natividade é a cidade mais antiga do Tocantins, mas não é a única que surgiu da mineração. Natividade, Arraias, Conceição do Tocantins, Almas, Monte do Carmo, Porto Nacional, Chapada de Natividade. Dianópolis surgiu nesse período, mas a origem de Dianópolis está associada ao processo de aldeamento, fruto da presença das tribos indígenas Acroá e Chacriabá que existiam naquela região. Já não existem mais no Tocantins, tá? Falei em aldeamento, falei de Dianópolis. Falei das demais cidades da região, normalmente estão associadas ao ciclo da mineração do ouro. Tudo bem aí? Ok? Agora, após a decadência da mineração do ouro, nós tivemos ciclo da pecuária, ciclo da navegação, com o intuito de incentivar o povoamento da região em função da decadência do ouro que aconteceu. E nós tivemos entre 1920 e 1950 o ciclo de mineração do cristal de rocha, também chamado de quartzo. Só que perceba que, eu nem utilizei o nosso mapa do Tocantins, né? Percebam vocês que aqui eu tenho o Tocantins. Aqui foi o ciclo da mineração do ouro, ok? Nessa região aqui, ciclo da mineração do ouro. Aqui no Vale do Araguaia foi o ciclo do cristal de rocha, entre 1920 e 1950. Perdão, 1930 e 1950. Ciclo do cristal de rocha, também chamado de quartzo. Isso aqui, ó, tá vendo aí, ó? Presente lá do Lar do Churrasqueiro. Segue lá do Churrasqueiro. Meu amigo Evandro Rezende, foi meu aluno no ensino médio ainda, agora é empreendedor, empresário, né? Lar do Churrasqueiro, peça a sua tábua de carne. Rapaz, quando eu for pro churrasco, vocês me convidarem, já vou levar a tábua. Pronto, que é para não ter desculpa. E é claro, meninos, pra gente... Deixa eu tomar um gole d'água. Relembrando, quem não tá seguindo, segue no Instagram. E é claro, aqui, ó, costuma ser abordado na prova. O que é isso, professor? Boneca indígena Hichoko. Hichoko. Professor, R-I-T... Deixa eu ver... C-H-O-K-O, Hichoko. Professor, essa boneca pertence à tribo indígena Carajá, localizada na ilha do Bananal. Já foi muito abordada em prova. A que tribo pertence? Carajá. Onde essa tribo está? Ilha do Bananal. Qual o nome da boneca? Hichoko, Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil desde 2012. Tudo bem? Agora, as considerações finais para quem ainda não seguiu no Instagram e só vai passar e melhorar de vida quem seguir no Instagram a apelação.
Segue no Instagram. Meninos, coloca na cabeça de vocês, a mudança de sua vida só depende de você. Não coloca no outro a responsabilidade que tem que ser sua, tá? A mudança de sua vida depende de ti. Professor, eu estou precisando de dinheiro. Sim, procura dar um jeito de você receber seu dinheiro. Você não tem que esperar que outra pessoa te dê o dinheiro para pagar as suas contas. É responsabilidade sua. Estudar e passar no concurso é responsabilidade sua. A mudança de sua vida é responsabilidade mais que nunca sua. Agora, para você passar, é só você acreditar. A sua cabeça é o seu limite, certo? Se você acredita que vai dar certo, você procura fazer por onde para dar certo. Se você ficar achando que é difícil demais, que edital nunca sai, que nunca chama para posse, fica nessa lorota aí, ó, você não vai para lugar nenhum. Entendeu? Não vai para lugar nenhum. Acredite, se existe muita gente concursada é porque existe muita gente que acreditou. A diferença entre eles que são concursados e acreditaram e você até esse momento é que talvez você não tenha acreditado tanto, não tenha se dedicado tanto. Mas só o fato de estar aqui hoje até as 23 horas e 8 minutos é porque você está acreditando que é necessário, que a mudança vai acontecer na sua vida e que você vai passar. Toda fila anda. Você entrou no rabo de uma fila. E se você não sai da fila, uma hora chega a sua vez. Coloca isso na sua cabeça, que vai dar certo, porque vai dar certo. Muito obrigado. Toda terça-feira às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. Manda um WhatsApp para esse número que está aí para você receber a apostila de Geografia e História do Tocantins. Eu tenho uma sequência de vídeos, de videoaula para mandar para vocês também, que fiz uma breve seleção de algumas. Entra no meu canal do YouTube. Lá tem inúmeras, dezenas de aulas gravadas para vocês, para quem está chegando por agora, para você acompanhar as aulas anteriores, certo? Dezenas de aulas. E é claro, algumas aulas de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3, 4 minutos apenas, sobre alguns assuntos específicos para ajudar vocês a revisar conteúdo. Mandando um WhatsApp para mim, eu já mando isso aí para vocês também, esses vídeos, tá bom? Ok? Só manda um oi, são 120 agora, manda um oi aí dizendo de que cidade você é, só para eu ter noção do alcance e de quem está aqui nos assistindo. A Sheila tá, oi, boa noite, sua primeira vez aqui, gostaria de saber qual é o horário dessas aulas, toda terça às 22 horas. Ok. Professor, tem notícias do quadro geral, já havia comentado. JV Lima, professor, boa noite, quando será o aulão no Teams para Palmas do Porto Nacional? Rapaz, não está definida a data ainda não, mas vamos ver se a gente organiza esse aulão, viu? Adeilson, boa noite, eu sigo há muito tempo, vale a pena assistir essas aulas, siga o professor, valeu. Pamela, professor, qual a previsão do concurso do quadro geral do Estado? Estou na cobrança para que ocorra também, porque por enquanto a cobrança foi intensa para algumas áreas, já está para sair agora educação, saúde e polícia civil, mas o quadro geral é outra cobrança que nós estamos fazendo, tá? Nas ótima aula, vamos indicar o Instagram do professor. Exatamente, Nas, indica o Instagram para os amigos. Faz a indicação, por favor. Professor, a responsa é grande, deputado. Sucesso para você sempre. Ô, Selmo, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Cíntia Cavalcante, primeira vez na aula, sou de Dianópolis. Seja muito bem-vinda, Cíntia. E manda um WhatsApp aí para mim, Cíntia, para eu mandar o material para ti. Ó, a Almas tem uma grande mineradora hoje, Aura Mineração. Tem sim uma grande mineradora que estava até travada pelo governo anterior por suposto esquema, né? Que houve alegações aí sobre isso. Isso é coisa sem vergonha mesmo. Mas vamos lá. Quartzo, acompanho a Esmeralda, sou de Monte Santo, lugar da Esmeralda, comparada com a colombiana. Monte Santo, o Charles teve um boom da descoberta Esmeralda na época, isso já... Não me recordo agora o ano exato que ocorreu, mas tem aí pelo menos 20 anos, né? Ou se bobear até um pouco mais que isso, do boom da Esmeralda. 20, 25 anos na região. Boa noite, obrigado, ótimas aulas, obrigado. Ok, meninos. Deixa eu ver aqui de onde são agora. Nayara Yala, seja bem-vinda. E segue aí no Instagram, não esqueça não. Cíntia lá de Miracema, seja bem-vinda, Cíntia. Adriana de Itacajá, Ávila Borges de Luzimangues, Raione de Palmas, o Léo de Dianópolis. Rapaz, que bacana. Seja muito bem-vinda. Joana de Gurupi. E aí, Joana? Ediel, boa noite.
Uruculina de Gurupi, Dionísio de Praia Norte, lá no Bico, rapaz, Monte Santo aqui o Charles, Itacajá Deusanira, Palmas, Lucas, Palmas, Ana Selma, Porto Nacional, Aldo, Douglas, boa noite, seja bem-vindo. Elma tá de Porto Nacional, eu também sou do Portinho de Açúcar. Carmilitano de coração, mas nascido em Porto Nacional. Carlson de Palmas, 103 Norte, Conceição do Tocantins, Suélia. Rapaz, muito bacana, viu? Luz e Mangues aqui presente. Campos Belos, Goiás. Passei por Campos Belos, eu acho que tem o quê? 3 dias atrás. Seja muito bem-vinda. Santa Maria dos Barreiras, Pará. Seja bem-vindo. Janete, seja muito bem-vinda, viu? Meninos, é isso aí. Vamos finalizar então aqui a nossa live. Tenham uma excelente noite cada um de vocês. E toda terça-feira às 22 horas estaremos ao vivo aqui pelo Instagram. Ok? Foi 97, está dizendo aí o Charles, em relação à descoberta lá em Monte Santo. Certo? 97, 25 anos atrás. Meninos, beijos, fiquem com Deus. Segue no Instagram e manda o WhatsApp para esse número que está aí para vocês receberem gratuitamente a apostila atualizada de Geografia e História do Tocantins. Presente para vocês, brinde. E manda ou pede para os colegas, divulguem meu Instagram, pede para seguirem aqui também. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima terça às 22 horas. Tchau, tchau.